Alô, vocês, alunos e alunas do oitavo ano, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Pronto aqui para a nossa Lesson 19, nossa 19ª aula remota, pessoal. Isso aí, hoje nós veremos o infinitive. Infinitive. Vamos pensar aqui um pouco em português, tá certo? Em português nós dizemos, por exemplo, comer, voar, estudar, assistir, vender, ler. Quando os verbos estão no infinitivo do português, eles terminarão ou em AR, ou ER, ou IR, não é isso? Muito bem. Só que em inglês, nós não temos essa terminação. Quem mostra para a gente que o verbo está no infinitivo é o to. Por isso que muitas vezes você vai ver um verbo, só o verbo em uma tabela, ou só o verbo escrito em algum lugar. O nosso bom e velho, por exemplo, o verbo to be, você vai sempre encontrar assim, ó, verbo to be. Beleza, é esse to que está indicando para a gente que o verbo está no infinitivo, que ele não está sendo conjugado. Lembra que quando eu conjugo vira, por exemplo, I, usa am, you, usa are, he, usa is. Então, aqui está sendo conjugado. Quando o verbo não está sendo conjugado, ele usa esse to. Trabalhar. Trabalhar não é apenas work. Trabalhar é to work. Aí, quando eu conjugo o verbo, eu tiro o to e coloco a pessoa. Por exemplo, I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Eu costumo dizer para os meus alunos, pessoal, que o verbo no inglês é igual uma camisa, é igual uma roupa. As pessoas vestem o verbo, tá bom? Então aqui, ó, o verbo não muda, a camisa é a mesma. São as pessoas que vão usar a camisa diferente. E quando ninguém está usando a camisa, ela fica num cabide. Eu ensino para os meus alunos que esse to é o cabide da camisa, é o cabide que o verbo está sendo guardado. Tá dando para entender? Muito bem. Então, olha aqui, ó. A primeira frase diz o seguinte: I need to learn English. Eu preciso aprender inglês. Se eu não tivesse esse to, seria mais ou menos como se eu estivesse usando as duas camisas. Ficaria, eu preciso, aprendo inglês. Por quê? Porque sem o to, os dois verbos estariam sendo conjugados. Esse to está aqui para separar os dois verbos, para dizer que esse está sendo conjugado, mas esse não. Então, uma regrinha básica para você lembrar é que quando você tiver um verbo e outro ao lado, o to vai estar separando. Mas por que ele está separando? Porque o segundo verbo está no infinitivo. Eu preciso aprender. E não eu preciso aprendo. Certo? Mas, se algum de vocês já tentou ler um livro, ou até mesmo assistindo uma série, viu ali a legenda, ou um jornal, uma revista, qualquer coisa em inglês, você com certeza já percebeu que às vezes essa regrinha ela muda. Às vezes aparece um tal do ing. E nós estudamos já que o ing é gerúndio, comendo, andando, bebendo. Só que aqui não encaixa. Olha só, nós vamos usar o ing no lugar do to. Podemos usar o ing para expressar o infinitivo em inglês em 3 situações principais. São elas, veja só, pessoal. Existem tabelinhas que vão dizer para vocês quais verbos pode usar ing, quais verbos não podem ser usados. Serve? Serve. É prático? De forma alguma. Até porque você vai ter que estar olhando na tabela direto. Eu, na verdade, não aconselho que os meus alunos fiquem tentando lembrar qual verbo usa ing e qual verbo não usa. O que eu faço é seguir esses 3 passos aqui principais, certo? Preste atenção nessas 3 situações e as outras a gente vai adquirindo com a prática.
você vai ver em algum lugar, você vai entender, você vai pesquisar ali, mas nada de estar com uma tabela se preocupando com isso agora. Isso aqui é uma coisa mínima, certo? Se você entender aqui as 3 situações que eu vou mostrar, as outras situações que nós temos aí de qual verbo usa ing e qual não usa, já vai ficar mais simples. Tranquilo? Primeira situação em que nós não vamos usar o to. Quando usamos um verbo como sujeito de uma sentença. Veja, a frase vai começar, mas já vai começar pelo verbo. Então, eu não vou começar colocando to alguma coisa. Por exemplo, swimming is one of the best sports in the world. Nadar é um dos melhores esportes do mundo. Nadar é um dos melhores esportes do mundo. Então, veja, em vez de eu escrever aqui to swim, que seria o infinitivo, normal seria to swim. Esse seria o verbo normal, o verbo sem estar sendo conjugado. Para não colocar o to aqui no início da frase, eu coloco swimming, coloco ing. Essas regras nós já estudamos quando estudamos o tempo contínuo, tá certo? Presente contínuo, passado contínuo. Porque, veja, aqui mesmo nós temos um caso de CVC. Lembra do CVC? Pois é, não é agência de viagens, não. É o nosso consoante, vogal, consoante, que está aqui, ó. Por isso que vira swimming e o to sumiu. Não temos mais o to. Virou swimming, porque o to se transformou no ing no final. Tranquilo, seguindo. Agora, nós temos play chess is not very easy. Play chess is not very easy. Jogar xadrez não é nada fácil. Veja, você pode querer dizer aqui jogando, mas lembra, pessoal, só é jogando quando antes dele vem o verbo to be. Mas não tem nada aqui antes dele, não tem verbo to be antes dele. Então, é o infinitivo. Em vez de dizer to play, nós dizemos apenas playing. Play chess is not very easy, certo? Jogar xadrez não é muito fácil. Agora, smoke isn't good for health. Fumar não é bom para a saúde. Fumar não é bom para a saúde. Então, nesses casos aqui, para que nós não tenhamos que dizer to swim, to play, to smoke, certo? Então, para nós não temos que fazer então, para não ter que colocar o to no começo, colocamos o ing ao final. E qual regrinha é essa? Essa daqui, ó. Quando usamos o verbo como sujeito, quando o verbo vem lá no início da frase. Tranquilo? Muito bem. Nossa segunda situação é a seguinte. Quando o verbo vem após uma preposição. Veja, se eu tenho uma frase, e nessa frase eu tenho on, by, at, about, before, for, with, ou qualquer outra preposição, eu devo usar o ing. Vamos para os nossos exemplos. I dream of living in New York. Eu sonho em viver em Nova York. Veja, minha preposição aqui é of, certo? Of living. Mas, professor, era viver, e viver não é live? Sim, mas eu teria que ter, se fosse só infinitivo normal, to live. Mas essa preposição não vai permitir eu usar o to, para não ficar of to live. Então, já que eu tenho uma preposição aqui, eu devo, ao invés de usar o to, usar o ing. Beleza? Seguindo. Thank you for helping me. Thank you for helping me. Temos aqui o camarada agradecendo. Só que veja, thank you, help, ajudar. Ajudar em inglês seria to help, ajudar. Mas eu tenho a preposição for.
Aí, para não ficar for to help, esse to vai se transformar em ing lá no final, certo? Lembra, ele não é gerúndio, não é ajudando. Obrigado por me ajudar. Ajudar no infinitivo. Tranquilinho? I can't drive after drink. Opa, cadê o to aqui para ser to drink? Não tem. Então, fica drinking. Olha aqui. Para não dizer to drink. Por que eu não posso dizer to drink? Porque eu tenho aqui uma preposição. After. Depois. Então, eu digo apenas after drinking. Certinho? Na verdade, é muito fácil. Essas duas primeiras situações são muito fáceis. Se eu tenho uma preposição e depois o verbo, coloco o ing para ficar no infinitivo. Se eu tenho... Se é o meu verbo que está sendo o principal na frase, se meu verbo está iniciando a frase, então ele também deve usar o ing no infinitivo. Certo? Outra. What do you think about eating fruit? What do you think about eating fruit? O que você acha de comer frutas? Opa, o que você acha de comer? Mas lembra, about aqui é uma preposição, então nós devemos usar o ing, certo? E não o to. Então essa foi a nossa segunda situação que eu quero que vocês lembrem. A próxima é a seguinte. E a última que eu quero que vocês lembrem hoje é essa. Depois de expressão de sentimentos. Veja, se eu tenho um verbo que ele está expressando um sentimento, está demonstrando um sentimento, então o outro verbo que vem após ele tem que ter ing. Enjoy, like, dislike, hate, feel like, love, prefer, entre outros verbos que indiquem sentimentos, tá bom? Olha aqui. He likes to watch TV. He likes watching TV. Então, esse to se transformou em ing, tá certo? Eu confesso para vocês, pessoal, que quando eu comecei a estudar inglês, que eu fui começar a tentar ler coisas, isso aqui me confundia muito. Que eu lia, ele gosta assistindo TV, aí depois eu percebi que não tinha o verbo to be. Então, se não tem o verbo to be, não é assistindo, é apenas assistir. Ele está substituindo o to. Beleza? Mais um. I hate to wait. I hate to wait. Eu odeio esperar. Eu odeio esperar. Vamos lá. Eu sei que esse aqui é o sentimento, né? É um verbo que expressa sentimento. Então, nele eu não mudo, eu não mexo nele. Eu vou alterar lá o verbo que vem após ele. Então, ó, wait, esperar. Pode ficar I hate waiting. Eu odeio esperar. I hate waiting. Mais um. They enjoy to go to amusement park. Eles gostam de ir para o parque de diversão. Eles curtem ir para o parque de diversão, certo? Ou they enjoy going to amusement park. Going to. O to go virou going to. Eles curtem ir para o parque de diversões. Certo, pessoal? Outro. She loves to read books. She loves to read books. Ela ama ler livros. Se ela ama, amar aqui é um sentimento também, expressa um sentimento. Então, she loves reading books. Certo, pessoal? O assunto aí super legal, não é? Importante aí para que você possa melhorar sua leitura. Você vai ver muito isso dentro de frases. Volto a dizer, essa aula é resumida, muito resumida. Até porque, se aprofundar nela aqui, estudar palavras que podem e que não podem usar ing, dentro de regras, decorando palavras, não é uma estratégia muito legal. Não é uma coisa, vai ser uma coisa cansativa e pouco prática, certo? Vamos sempre levar aqui as nossas aulas para o lado mais prático possível. Eu quero todo mundo aqui falando inglês, pessoal. I want everybody here speaking English, certo? Então, façam as atividades. Qual é a melhor forma de aprender?
praticando, fazendo as atividades. Façam aí as atividades, anotem tudo. E eu queria também pedir um segundinho da sua atenção para falar sobre o Setembro Amarelo. Pois é, pessoal, nós estamos vivenciando aí um mês que é voltado ao diálogo. Aproveite esse momento para dialogar, certo? Para falar, procure alguém aí de sua confiança, seu professor, seu pai, sua mãe, um melhor amigo. Converse com essa pessoa, esteja aberto também para ouvir, certo? A sua atenção pode fazer muita diferença na vida de alguém. Ok? Thanks for watching the video. I hope see you here at the next class and see you later.